Bom dia, alunos do sexto ano. Nós estamos tratando sobre Roma Antiga, na unidade 2 do livro 3, na página 437. Nesse capítulo, a gente vai tratar um pouco a respeito da origem de Roma, né? Então, vale lembrar que a gente já estudou um pouco sobre a origem de Roma. No capítulo de vocês, vai trazer algumas coisas diferentes do que a gente viu, né? Eu vou focar aqui a respeito do Império Romano. Aqui a gente tem também e a gente tem Bizantino, né? O Império Bizantino, o surgimento de Bizâncio, né? A atual cidade de Constantinopla. Isso é importante vocês gravarem, porque a matéria seguinte ela vai tratar dos primeiros anos da Idade Média. E a Idade Média acaba ali por volta, na verdade ela se inicia, né? A partir ali da formação do Império Bizantino, tá? Mas isso a gente vai retomar mais para frente. Eu quero que vocês prestem atenção aqui ao Império Romano. O próprio livro de vocês vai trazer essas questões a respeito do Império Romano. Então eu quero que vocês foquem na leitura e eu já vou adiantá-los para fazer todos os exercícios que estão aqui, tanto da página 440 quanto da página 446. Em seguida, ao final, né, do capítulo, que a gente vai ter os exercícios da página 454, 455 e 456. Assim que der às 10 horas, a gente vai ter o nosso encontro, vamos fazer as correções e tirar as devidas dúvidas que vierem a surgir, tá certo? Então vamos à aula, né? Então a gente tem aqui os primeiros séculos de Roma. A gente tem aquelas duas histórias, né? Segundo os fundadores de Roma, seriam os gêmeos Rômulo e Remo, que depois de terem abandonados na água do rio Tibre, foram salvos por uma loba que os amamentou. Essa aqui é a origem mitológica, como nós vimos na aula a respeito de Roma, né? Durante muito tempo, acreditava que a escultura em bronze que representava o mito dos irmãos fora produzida por volta de 500 anos antes de Cristo. Porém, pesquisas recentes revelam que a peça foi criada por volta de 1300, né? Essa peça famosíssima aí, que a gente já viu ela ilustrando esse mito, né? O Senado concentrava, aqui a gente tem o período republicano, né? O Senado concentrava a maior parte do poder político da República. A magistratura estava organizada em diversas assembleias e era responsável pela administração. As assembleias mais importantes eram a Centurial, que elegia os cônsules, pretores e censores e decidia sobre a guerra e a paz, e o Tribal, que elegia os questores e os edis, né? Então a gente tem a cultura greco-romana, a gente vai ter nas artes plásticas, escultores, pintores se inspiraram diretamente na Grécia. Na religião, os romanos passaram a venerar os deuses gregos. Na língua, o latim incorporava palavras gregas, né? Lembrando que, em relação às religiões, a gente tem aqui, eles eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, né? Na educação, tornou-se comum deixar as instruções dos filhos a cargo de cidadãos ou escravos gregos, né? A gente tem o declínio da República. Em meados do século II anos antes de Cristo, a conquista territorial transformaram Roma em uma cidade rica e efervescente. Com a expansão das atividades comerciais, algumas famílias plebeias enriqueceram e constituíram um novo grupo social, a nobreza. A ascensão de setores da plebe coincidiu com a perda de poder dos patrícios, né? Então a gente vai ter essa transformação política no cenário. E aí a gente vai ter, a partir do final do século II, o Senado de Roma passou a estimular campanhas militares em lugares distantes do território romano. Entre 60 anos antes de Cristo e 46 antes de Cristo, Roma foi governada pelo triunvirato dos generais Silas, Júlio César e Marco Licínio Crasso, sem depender do Senado. Sob o governo de César, teve início a fase de personificação do poder, ou seja, né, a personificar o poder. O poder está na figura de um grande líder, né? Então a gente está falando aqui de Júlio César, certo? Ao longo da história, as migrações em massa sempre ocorreram e, às vezes, provocaram mudanças profundas na sociedade. Uma das causas da desintegração do Império Romano foi a migração contínua de povos
que vieram do interior da Europa e da Ásia. Com o general Vespasiano no governo, iniciou-se o período de maior esplendor do Império Romano, que se estendeu pelas dinastias dos Flávios. O modo de vida romano passou a ser adotado nas mais distantes províncias, acentuando o processo de romanização dessas regiões. Nesse período, as condições de vida melhoraram. Nessa época, ficou conhecido como a da Pax Romana. E aí a gente tem, né, no final do século II, o Império Romano começou a sofrer as primeiras invasões de povos vindos inicialmente do interior da Europa e posteriormente da Ásia. Os romanos os chamavam depreciativamente de bárbaros, porque não falavam latim e tinham costumes diferentes dos seus. Diocleciano dividiu o poder do império em 4 governantes, a chamada tetrarquia. Então, aqui a gente tem o Império Bizantino. A sociedade bizantina era fortemente hierarquizada. No topo estava o imperador, a sua família, e em torno deles encontravam-se a nobreza urbana e a rural. Na base da sociedade ficavam os trabalhadores livres, abaixo estavam os servos, presos à terra, e os escravos, né? Após a morte de Justiniano em 1565, seus sucessores não conseguiram manter a unidade do império. No século seguinte, o império sofreu crises internas, revoltas e conflitos. Em 1543, após centenas de resistências, Constantinopla sucumbiu ao ataque dos turcos otomanos, chefiado por Maomé. Esse aqui no final, quando a gente está falando do Império Romano, aí quando chega no Império Bizantino, a gente já está falando da Idade Média, né? Então, após a morte de Justiniano em 565, perdão, aí vai surgir aqui o ano de 1453, pessoal, já marca o final da Idade Média. Isso aqui é matéria que vocês vão ver provavelmente no ano que vem, né? No 7º ano, vocês vão aprofundar a respeito da Idade Média. Embora no capítulo seguinte a gente já tenha a caracterização de como se caracteriza a Idade Média, né? Lembrando que a Idade Média ela vai ocorrer aqui nesse foco, a gente vai focalizar ela, né, na Europa feudal. A gente vai estar discutindo tudo isso. Pessoal, a aula então vai ser de forma curta. A gente aqui eu foquei no Império Romano, né? E aqui a gente no final tem o Império Bizantino. Mas eu quero que vocês leiam esse capítulo. Eu vou encerrar a aula para que vocês leiam o capítulo, façam os exercícios. As questões eu andei lendo, elas estão bem tranquilas, não tem muitas coisas difíceis. E a partir daqui a gente vai discutir. E aí, com mais tempo para vocês fazer os exercícios, a gente vai ter mais tempo para conversar a respeito do capítulo também. Então, encerro por aqui. A gente se encontra às 10 horas. Tchau, tchau, pessoal.